Falar um pouquinho de mim é muito difícil, na verdade, né? Acho que a gente se olhar no espelho é extremamente difícil e a gente de fato encarar aquela pessoa que está ali. Contar uma história é muito simples, agora tentar analisar como essa história influenciou na nossa vida é que acaba sendo um pouco dificultoso. Eu sempre fui uma criança que gostei muito da área de humanas. Eu sempre gostei de me relacionar com pessoas de uma forma mais profunda. Nunca gostei de relações superficiais, de jogar papo para fora. Então isso sempre me inclinou a buscar mais esse lado nas profissões que a gente dispõe. A gente se confunde um pouco, eu e o meu irmão, que é o Dr. Luiz. Ambos tivemos a oportunidade de estudar fora e eu acho que a exposição à saúde, à área de biologia que nós dois recebemos foi de fato determinante na nossa vida profissional e no futuro que a gente veio a traçar. A gente teve a possibilidade de fazer culturas de bactérias em lugares inusitados dentro da escola, observar bactérias crescendo, observar a ação de antimicrobianos nessas bactérias, e isso tudo antes, quando a gente estava lá no ensino médio, né, ensino fundamental. E a complexidade da biologia, ela de fato despertou muito a minha curiosidade. Confesso que a minha curiosidade com o lado biológico ela foi muito mais determinante do que o fato de eu imaginar que cuidaria de pessoas. Então eu acabei optando pela medicina justamente pela curiosidade. Voltei para finalizar o meu terceirão e logo nos meus primeiros vestibulares já eram para medicina. Fui muito abençoado por ser aprovado numa universidade onde eu não precisava me deslocar. Eu fiz então na Universidade do Vale do Itajaí, que é a Univale, fica do lado da cidade onde eu morava, em Santa Catarina. Isso foi muito importante na minha formação, porque eu pude passar os 6 anos de faculdade morando dentro da minha casa, com meus pais, com meu irmão. Eu pude viver um pouquinho mais desse tempo com eles, observando e crescendo junto com os ensinamentos do pai e da mãe, que eu acho que são fundamentais. Ambos são pessoas de um coração enorme, de uma inteligência ímpar, e isso ajudou muito com que eu mantivesse o foco, né, nas coisas importantes da faculdade. É um local onde a faculdade ela tende a pender para um lado não tão acadêmico, então eu fico feliz de ter conseguido aproveitar esse lado, com toda certeza, mas manter o foco para a medicina. Saindo da medicina, eu sempre quis ser cirurgião, né? Eu passei a faculdade inteira fazendo uma coisa muito errada, que é a tal da especialização precoce, onde a gente foca numa especialidade e acaba meio que deixando de lado o restante. Mas já no meu optativo na faculdade, eu fiz o meu optativo em cirurgia geral e foi onde eu desisti da especialidade. Eu percebi que eu tinha um pezinho muito maior na parte clínica, na interação com as pessoas, e por uma oportunidade, na verdade, eu acabei optando por fazer cardiologia. Eu tinha alguns colegas que já estavam nessa área, né? No primeiro ano eu não fiz nenhuma especialização, eu acabei aproveitando para amadurecer um pouquinho mais a ideia. Trabalhei em alguns centros de emergência na cidade de Balneário Camboriú, em alguns locais da Grande Curitiba, até finalmente eu decidi pela cardiologia. Na minha formação acadêmica como cardiologista clínico, eu tive a oportunidade de conhecer uma subespecialidade que eu me encantei, me deixou ainda mais curioso pela complexidade ainda maior da especialidade, que era a arritmia cardíaca. Ali eu pude também aguçar um pouquinho mais da minha curiosidade com matemática, com física, e eu acabei me completando na especialidade. Hoje eu tenho então a formação médica, eu sou cardiologista e tenho a pós-graduação em arritmia invasiva. Tenho a felicidade de estar aqui no hospital montado pela minha família. Tenho a felicidade de agora estar iniciando o MD Centro de Especialidades, que é uma ideia, como eu já disse, de humanizar um pouquinho esse lado da saúde tão frio que a gente acabou desenvolvendo ao longo do tempo.